Oi, pessoal do quinto ano, estamos novamente dando início a mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos corrigir a atividade que eu deixei na última aula no anexo, né? Vocês viram lá na plataforma, acessaram o anexo, resolveram no caderno de vocês. Esse exercício, gente, foi para a gente fixar melhor, né? Trabalhar melhor os critérios de divisibilidade. Então, vocês resolveram aí para a gente poder rever as regrinhas que facilitam a nossa vida, tá bom? A primeira questão dizia assim, ó: verifique se os números são divisíveis por 9, siga o modelo. Eu nem escrevi aqui um modelo, né? Mas vamos lá. Como é que você ia fazer isso? Como é que a gente verifica que um número é divisível por 9? Primeiro, a gente tem que lembrar aí a regrinha que diz, né, quando o número é divisível por 9, que é a seguinte: se a soma de seus algarismos é um número divisível por 9, então o número vai ser divisível por 9. Então, vamos lá. Nós temos aqui na letra A 152, então eu somo 1 mais 5 mais 2, deu igual a 8. 8 não é um número divisível por 9, então a minha resposta é que 8 não é divisível, tá? Aí nós temos aqui 675, então vou somar os valores absolutos. 6 mais 7 mais 5 dá 18. Agora sim, se eu dividir 18 por 9, desculpe, vai dar 2. Então 18 é divisível por 9. Então, sim, o número 675 é divisível por 9. 828, mesma coisa, vou somar os valores absolutos. Lembrando que o valor absoluto do número é o próprio número. Então, se eu tenho 828, qual é o valor absoluto dos algarismos? 8 mais 2 mais 8. Vai dar igual a 18, certo? Então, o 18 é divisível por 9, então o número 828 é divisível por 9. Já o número 343 não é, porque a soma dos algarismos dá 10. Professora, me lembra aí, por que eu tenho que ter essa preocupação se o número é divisível ou não? Gente, isso facilita na hora da gente resolver as divisões. Quando eu digo que um número é divisível por outro, significa que se eu dividi-lo por aquele número, a divisão vai dar exata. 18 é divisível por 9? Sim, porque se eu dividir 18 por 9, eu vou ter como resultado 2, como quociente 2. Ou seja, uma divisão exata porque não sobra resto algum, tá bom? Na segunda questão, ele diz o seguinte: um empacotador quer colocar 3.100 sabonetes em 100 caixas. Todas as caixas devem ficar com o mesmo número de sabonete. Quantos sabonetes deve ser colocado em cada caixa? Pessoal, aqui, né, a gente está revisando aí o conceito de divisão decimal, né? Nós vamos dividir 3.100 por 100. Nós sabemos e aprendemos recentemente, né, revimos isso recentemente, que se eu tenho uma divisão por 10, por 100, por 1000, basta que eu ande com a vírgula, né, que eu volte aí a vírgula para a esquerda para eu ter o resultado. Não precisa eu fazer o cálculo. Ah, professora, mas eu gosto mais de fazer o cálculo. Tudo bem, você decide aí o que é melhor, né, qual é a melhor maneira que você gosta de resolver. Monta aí o seguinte esquema aí na sua resposta. 3.100 dividido por 100 dá igual a 31. Por quê, gente? Ó, vamos aqui, ó. Se eu tenho 3.100, a vírgula está depois do meu último zero. Sempre lembrando, né, que quando um número não tem vírgula aparecendo, a vírgula está depois do último número, né? Então, a vírgula está aqui depois do zero. Ela vai andar 1, 2 casas. Então, vai ficar 31. Por que 31? Né? Por que eu não escrevo assim 31,0? Porque vai dar o mesmo valor, não é a necessidade de eu deixar a vírgula e os zeros depois da vírgula. Então, 31 dividido por 100, 3.100 dividido por 100 dá 31. Então, ele vai precisar aí, né, colocar
31 sabonetes em cada caixa. Lembrem de anotar a resposta no probleminha de vocês. Eu não anotei aqui para que a gente tivesse mais um espaço, né, para trabalhar com vocês no quadro. Mas no probleminha e no caderno vocês devem anotar a resposta. Ele, né, ficará aí com 31 sabonetes em cada caixa. Tudo bem? Próxima questão, terceira questão. Numa escola, há 910 alunos distribuídos entre 26 salas, todas com a mesma quantidade de alunos. Quantos alunos há em cada classe? Verifique se o resultado é divisível por 3. Mais uma vez, eu chamo a atenção de vocês para a leitura da questão, certo? Quando a gente lê a questão, nós devemos ir procurar o que é que essa questão está pedindo. E aí ele pede duas coisas, né? Ele quer saber quantos alunos vão ficar em cada classe e depois se esse número é divisível por 3. E aí a gente resolve um de cada vez, tá? Vejam bem, numa escola há 910 alunos distribuídos. Gente, quando a gente distribui, já entende essa ideia que é divisão. Então, 910 dividido por 26. Vamos lá resolver, ó. Eu vou procurar aqui um número, né, próximo, que eu multiplique 26 de 91. 3 vezes 26, gente, vai dar igual a 78. Professora, a senhora adivinhou esse número? Não, a gente faz a continha mesmo, ó. 3 vezes 6, 18, né? Vai 3 vezes 2, 6 com 1, 7, 78. E aí eu faço a subtração, certo, gente? 11 menos 8... Pedi emprestado e aqui fica 8 menos 7, 1. Sobrou 13. No que sobrou 13, eu vou baixar o próximo número que é o 0. Vai ficar 130. E aí eu vou dividir esse número por 26. 5 vezes 26 vai dar exatamente 130. E aí você vai ter uma divisão exata. E aí, gente, tem a segunda coisa que ele perguntou, né? Se o resultado era divisível por 3. Então, nós vamos ter que lembrar o quê? Quando é que o número é divisível por 3? Quando a soma de seus algarismos, né, dos valores absolutos, é um número divisível por 3. Então, vamos lá. 35, quais são os valores absolutos aqui? 3 mais 5, que vai dar igual a 8. 8 não é divisível por 3. Então, 35 também não é divisível por 3, ok? Próxima questão aí, quarta questão, né? Joaquim pensou em um número e em seguida o dividiu por 6. A divisão foi exata e o quociente foi igual a 18. Em qual número ele pensou? Verifique se o número que Joaquim pensou é divisível por 8. Bom, pessoal, aí nós vamos trabalhar 3 coisinhas dos últimos, né, dias. Nós vimos mês passado a questão do termo do valor desconhecido, que nós vamos usar aí. E aí também a gente tem que estar relembrando, né, os termos da divisão, os nomes direitinho para a gente solucionar o problema. E depois, vamos ver o critério de divisibilidade por 8, tá bom? Que questão legal, né? Trabalha uma questão simples que faz a gente lembrar de um monte de coisa. Bom, Joaquim pensou em um número. Eu vou representar esse número aqui, ó, pelo triângulo. Ele pensou em um número. Aí ele dividiu esse número por 6. O quociente foi 18, ou seja, o resultado foi 18. Então aqui eu já montei minha sentença matemática. Pensei em um número que eu não sei qual é, dividi por 6 e o quociente foi 18. Então aqui eu tenho o termo, né, do valor desconhecido, né? Aliás, o valor do termo desconhecido, gente, desculpe. Para eu descobrir esse valor, eu vou colocar ele aqui para o primeiro membro, antes da igualdade. E aí eu vou inverter o sinal. Aqui está dividindo, vai passar para cá, multiplicando. Então fica aí, ó. Termozinho desconhecido vai ser igual a 18, que já estava aqui, ó, vezes 6. 18 vezes 6 dá igual a 108, né? Então, o número que eu pensei foi 108, dividir por 6, que dá igual a 18. Vocês podem estar conferindo.
E aí ele pergunta se esse número é divisível por 8. E aí a regrinha lá para ser divisível por 8 é a seguinte: tem que terminar em 3 zeros. Ele termina em 3 zeros, 108? Não, né, gente? Ele não termina em 3 zeros. Ou então, né, os últimos 3 números da direita for divisível por 8. Então, no caso aí, nenhuma das duas, né, possibilidades, certo? Quinta questão. Também vai trabalhar aí o termo desconhecido, né? O valorzinho do termo desconhecido. Na quinta questão diz assim: numa divisão, o quociente é 46. O resultado da divisão é 46. O resto é 4. Olha, agora nós temos um resto, então não é uma divisão exata. E o divisor é 17. Qual é o valor do dividendo? Então vamos lá, ó. Dividendo, né? O divisor é 17 e o quociente é 46. E eu vou colocar bem aqui no cantinho o 4, para eu lembrar que tem um resto, certo? Então vamos lá. O dividendo eu não conheço, que é o que eu quero descobrir. Dividir por 17, o divisor dá igual a 46. Vou inverter, né? Colocar aqui o dividendo. 46 vezes 17 vai dar igual a 782. Só que eu tenho um resto. Então eu vou somar esse resto ao valor que deu a minha divisão, né? Ao meu quociente. 782 mais 4 dá 786. Então, o meu dividendo aí foi 786. E aí ele pergunta se é divisível por 10. E a resposta, gente, é bem facinho, né? Não. Por quê? Para ser divisível por 10 tem que terminar em quê, gente? Em 0. E aqui 786 termina em 6 e não em 0, tá bom? Sexta questão. Numa divisão, o quociente é 45, o resto é 7. E o divisor é 19. Qual o valor do dividendo? Mesma situação, gente, ó. Dividendo, né, dividido aqui por 19 dá igual a 45. Tenho como resto o 7, né? O 7zinho aqui é o meu resto, só para eu lembrar. Vamos lá. Vou inverter. 45 vezes 19 dá igual 855. 855 mais 7 vai ter como resultado 862. E aí ele pergunta se é divisível por 4, né? Esse número é divisível por 4. Aí lá na regrinha do 4 diz assim, ó: o último, se os números formados pelos seus 2 últimos algarismos for divisível por 4. 6 mais 2, 62 aí. Nós temos os 2 últimos algarismos, 62 e 62, né? Não é divisível por 4. Então, 862 também não será divisível por 4, tá bom? A sexta questão, agora a sétima questão, ela pede que a gente observe os seguintes números: 584, 250, 342, 1980 e 10.005. E aí ela pergunta, né, considerando esses números, complete os números divisíveis por 2. Quais são os números divisíveis por 2, gente? Para ser divisível por 2, o número tem que ser par. Então, eu vou tirar daqui todos os números pares. Então, quem é divisível por 2? 500, eu vou ficar assim para vocês visualizarem melhor. 584, 250, 340 e 1980. Todos os números pares são divisíveis por 2. Letra B, pergunta aí quais são os números divisíveis por 3.
E aí, como é que a gente verifica se o número é divisível por 3? Se a soma dos seus algarismos, né, do valor absoluto de seus algarismos, for um número divisível por 3. Então, nós vamos ter aí 342, 1980 e 10.005. Na letra C, nós temos aí os números, gente, divisíveis por 4. Quem é divisível por 4? E aí a gente volta àquela regrinha lá, né? Os dois últimos números têm que ser divisíveis por 4, tá bom? Então, nós temos aí 584 e 1980. São esses dois números divisíveis por 4. 584 e 1980. Na letra D, nós temos aqui os números que são divisíveis por 5. Para ser divisível por 5, tem que terminar em 0 ou em 5. Então, você olha ali quem termina em 0. 250, 1980. E em 5, 10.005. Pronto, são esses números divisíveis por 5. Por 6, né? Aí a gente volta lá na regrinha do 6. Um número é divisível por 6, ele tem duas condições. Primeiro, ele tem que ser par, ou seja, ele tem que ser divisível por 2. E depois, ele tem que ser divisível, né? A soma dos seus algarismos tem que ser divisível por 3, ou seja, ele também tem que ser divisível por 3. Ao mesmo tempo, ele tem que ser par e divisível por 3. Então, quem atende esses requisitos aí? 342 e 1980. Na letra F, nós temos os números divisíveis por 9, né? Para ser divisível por 9, a soma dos algarismos, né, tem que ser um número divisível por 9. Então, mais uma vez, vai se repetir aí. 342 e 1980. E por último, também super fácil, os números divisíveis por 10, que são aqueles que terminam em 0. Então, nós temos aí 250 e 1980, tá bom? Bom, gente, por hoje foi só, né? Qualquer dúvida, vocês entrem em contato aí pelo WhatsApp, tá bom? Até a próxima aula.